Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. O Conselho Nacional do Ministério Público faz audiência pública para debater programa Mais Médicos do governo federal. Em Brasília, a segunda Câmara do MPF e Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão discutem condições do sistema carcerário brasileiro. Na Paraíba, o Ministério Público Federal defende direitos de moradores que invadiram prédio abandonado de um antigo hotel da capital João Pessoa. Nova lei que regulamenta a tradicional prática da vaquejada causa polêmica no Ceará e chama a atenção do MPF. E veja também em Rondônia, Conselho Federal de Educação Física limita a atuação de profissionais licenciados. Essas e outras notícias agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Depois das manifestações que pararam o Brasil e colocaram o país em destaque no noticiário internacional, o governo federal anunciou diversas medidas para atender a população. A que mais gerou polêmica foi o programa Mais Médicos, que propõe levar médicos aos locais mais carentes do Brasil. A proposta, criada por meio de medida provisória, é considerada autoritária e até inconstitucional pela classe médica brasileira. Para debater o programa, o Conselho Nacional do Ministério Público promoveu uma audiência pública em Brasília. Regulamentado por portaria conjunta dos Ministérios da Saúde e da Educação, o programa pretende oferecer bolsa de R$10 mil para médicos, prevê investimentos em infraestrutura nos hospitais e unidades de saúde e mais vagas nos cursos de medicina. É uma boa proposta, nós acreditamos nessa proposta. É uma estratégia que, num primeiro momento, nós entendemos muito importante para resolvermos, pelo menos minorar os problemas da oferta da assistência na atenção básica, que é algo estruturante para o atendimento da população brasileira. De acordo com o Ministério da Saúde, hoje o Brasil tem 1,8 médicos por 1.000 habitantes. Esse índice é menor do que em outros países, como a Argentina, Uruguai, Portugal e Espanha. Além da carência dos profissionais, o país sofre com uma distribuição desigual de médicos nas regiões. 22 estados têm menos médicos que a média nacional. Nós tivemos, nos últimos anos, um crescimento muito grande do Sistema Único de Saúde, com a abertura de muitos serviços, e não acompanhou a formação de médicos na mesma proporção. Com isso, você tem hoje muitas unidades de saúde da família, muitos postos de saúde, que não conseguem suprir esse posto de trabalho com o profissional médico. O problema é que o programa tem gerado discussões. Entre os pontos polêmicos está a contratação de médicos estrangeiros sem a necessidade de revalidação dos diplomas. Questão colocada como médicos brasileiros ou médicos com diplomas obtidos no exterior é naturalmente um falso dilema. A verdadeira questão é o médico legalmente capacitado e habilitado para o exercício da medicina. Os médicos realmente entenderam que o programa é uma grande fraude jurídica. Ele explora a mão de obra, criando uma simulação de ensino, que não é coisa nenhuma isso. Na verdade, é assistência à população, o povo precisa ser assistido e o mecanismo é concurso público e relações trabalhistas. Entre a população, as opiniões estão divididas. Eu concordo que venha esses médicos para ver se melhora alguma coisa, né? Eu acho que se vai vir para ajudar, por que não receber? Sou contra, né? Porque se nós tem médico no Brasil, para que trazer lá de fora? Não falta médico, tem médico. O negócio é que os médicos não querem ir para o interior. O médico prefere ficar nas cidades. É melhorar as condições de trabalho para os médicos no interior para poder causar interesse dos médicos irem para lá. Até agora, no Congresso, a medida provisória recebeu mais de 500 emendas que sugerem mudanças no texto. Já na Justiça, entidades médicas tentam impedir a implementação do programa. O caso, inclusive, será analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Um mandado de segurança questiona o cumprimento dos critérios de relevância e urgência exigidos pela Constituição. Diante dos questionamentos em relação ao programa do governo federal, o Conselho Nacional do MP realizou uma audiência pública em Brasília. A ideia foi discutir o tema para melhor avaliação da iniciativa pelos ministérios públicos. As conclusões do evento também podem ajudar a Justiça a tomar decisões.
São matérias complexas, mas ao mesmo tempo são matérias que tratam de um direito fundamental, que é o direito de acesso à saúde. Portanto, essa discussão, essa audiência pública, ela vai servir porque o material vai ser compilado para qualificar um processo decisório por parte do próprio Ministério Público brasileiro nas diversas áreas de atuação. A audiência contou com a participação de representantes do Ministério Público, do Poder Executivo e instituições ligadas à área de saúde. O Ministério Público está diante de uma realidade, o Conselho Nacional está promovendo essa audiência pública para ouvir o governo, ouvir os setores da sociedade que se interessaram em participar, expor seus posicionamentos, no sentido de o Ministério Público até poder se posicionar em relação a todos esses fatos a partir do que foi trazido a esta audiência pública, porque o Ministério Público tem um papel constitucional na área da saúde, de buscar a promoção da saúde. O mercado fitness no Brasil cresce a cada ano e aumenta a oferta de emprego para os profissionais de educação física. Mas em Rondônia, as oportunidades só valem para os que se formam como bacharéis. Os licenciados só podem trabalhar em escolas. Veja por que na reportagem. Hoje em dia, o culto à beleza e ao corpo perfeito leva muita gente às academias. Para turbinar a malhação, os profissionais de educação física costumam ser bastante procurados. Com a orientação de um profissional, o aluno pode direcionar o treino para o objetivo que quiser: perder peso, ganhar massa muscular ou melhorar o condicionamento físico. Mas em Rondônia, esses profissionais recorreram ao Ministério Público Federal sob a alegação de que estão sendo discriminados. Segundo a denúncia, o Conselho Federal de Educação Física faz diferença entre o profissional que fez licenciatura e o que fez bacharelado. Uma resolução do Conselho estabelece que os licenciados só podem atuar em educação básica, ou seja, ficam restritos a trabalharem apenas em escolas. Clubes, condomínios, academias ou mesmo como personal trainers na casa de particulares ficam proibidos. Só os bacharelados. A medida provocou frustração entre a categoria. Vem coibir que o profissional tenha um leque amplo de atividades, né? Então ele fica restrito somente à docência, não é? Só podendo lecionar em escolas, fazer um trabalho pedagógico. Ele não pode expandir para suas atividades físicas, como por exemplo orientações de academia, prescrições de exercício físico e até mesmo ser um personal trainer. Este profissional conta que teve que encarar quase 6 anos na faculdade para poder atuar como licenciado e bacharelado. Licenciatura, depois da licenciatura eu saí da faculdade e fui para outra que tinha bacharelado. Fiz os 2 cursos. Em Rondônia, 1.830 profissionais são inscritos no Conselho Regional de Educação Física. Com exceção da Universidade Federal, que oferece bacharelado na área, as outras instituições de ensino superior do Estado disponibilizam apenas a licenciatura. Para garantir igualdade de oportunidades no campo profissional para quem faz educação física, o Ministério Público Federal em Rondônia ajuizou a ação civil pública contra o Conselho Federal de Educação Física e os conselhos regionais da 8ª região. O objetivo é exigir o fim da restrição no campo de trabalho para os profissionais licenciados. A mesma resolução prejudica também os profissionais que buscam estágios. Nas academias, só são aceitos estudantes que estão concluindo a graduação na área de educação física. E 90% dos que procuram estágio são licenciados. Em Porto Velho só tem uma faculdade que tem o bacharel e assim não está havendo interesse até dos próprios alunos de bacharéis para poder vir em academia. Para o procurador da República, a resolução do Conselho Federal de Educação Física contraria a Constituição e a lei que regulamenta a profissão de educador físico, que não faz distinção entre profissionais licenciados e bacharelados. A própria Constituição estabelece que somente lei federal é que poderia fazer a distinção ou restringir o exercício profissional. Nós estamos confiantes porque em outros estados já houve o ajuizamento dessa ação e já foram conseguidas liminares. O Conselho de Educação Física de Rondônia foi procurado por nossa reportagem e não quis se pronunciar sobre o assunto. Em nota, o Conselho Federal de Educação Física afirma se basear em resolução do Conselho Nacional de Educação e nas diretrizes curriculares nacionais. No próximo bloco, segunda Câmara do MPF e Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão promovem em Brasília debates sobre superlotação e tratamento de presos. Dados inéditos sobre o sistema prisional brasileiro vão ajudar o Ministério Público a aprimorar o trabalho em defesa dos direitos dos detentos. É daqui a pouco.